Fala, fanático! São Paulo faz um jogo sofrível e empata em casa em 0-0 com o Ituano pela Copa do Brasil, abaixo de vaias. A torcida vaia corretamente um time que, mais uma vez, não faz jus à torcida que tem. Um time que simplesmente pipoca quando é importante, quando precisa. Um time que corre errado. Um time que mostra sinais de que não tem um padrão de jogo e não consegue ganhar jogos importantes. Simples assim. Bom, pessoal, o Rogério Ceni hoje ele tem... Não vai ser só hoje, né? Na verdade, a gente vai ficar aqui falando do Rogério Ceni até enquanto ele estiver no comando do time. E a nossa torcida aqui, claramente, é que ele melhore, que ele recupere a estima do time. A gente tem as desculpas das lesões, tem um monte de coisa. Entretanto, o clima do São Paulo não é nada bom. Nada acontece no São Paulo de forma simples, né? O torcedor são paulino não tem sossego. Bom, por que eu já começo dando essa introdução? Alguns de vocês devem ter percebido. Cadê o Luan? Aí eu te digo, sabe onde está o Luan, galera? O Luan, no mínimo, deve estar fazendo aí, assinando um pré-contrato com alguém. Isso aqui não estou especulando, querendo levantar nada, não. Na verdade, é um sentimento que eu tenho. Porque o Luan, ele não foi relacionado para o jogo, não que fosse mudar alguma coisa, tá, galera? Mas vamos lá. Não foi relacionado no jogo, a justificativa foi por questões técnicas. Mas a verdade ele comprou briga lá no caso do Marcos Paulo, ele já tem essa questão da renovação de contrato e ele não foi relacionado. Isso tá me cheirando que esse cara não vai renovar com o São Paulo. E aí vai ser bem feito para a torcida são paulina que apoia, bem feito, né? Eu me coloco nessa situação, é um modo de dizer, né? Na verdade é um tapa na nossa cara, vamos assim dizer, porque eu também me coloco. A gente torce, a gente gosta do jogador, a gente cobra da diretoria e o jogador não vai renovar. Provavelmente não vai renovar. E aí vai ser de graça a torcida, e vai deixar o São Paulo na mão. Então tá mais do que provado que ninguém é maior que o clube. A diretoria do São Paulo já deveria dar um basta nisso. Se o cara não quer renovar, então deixa ele escanteado mesmo. Beleza? Então assim, eu já abri desse jeito, por quê? Porque é mais uma especulação que vão ficar na semana toda colocando o Luan num rival. Como se o Luan fosse o salvador da pátria. Então, beleza. Posto isso, vamos falar do jogo. Né? Por quê? Porque, como eu falei, as notícias para o São Paulino são poucas, né? Notícias boas. Né? Sempre a gente acumula notícia ruim. E hoje foi uma noite muito ruim. Muito ruim. Apesar do São Paulo ter colocado em campo 3 jogadores que a gente esperava muito retorno, Rafinha, Caleri, Diego Costa, os outros jogadores que entraram em campo, né, desde o primeiro tempo, os jogadores que formaram a equipe do São Paulo nessa partida de hoje, não renderam nada. O São Paulo simplesmente errou cobrança de lateral, errou falta, passe de meio metro. Eu nunca vi o time errar tanto assim. E aí quando a gente reclama desse time que o Rogério Ceni idealiza com zagueiros lá atrás, meio campo esburacado e jogadores espetados atrás da linha da zaga, a gente reclama por quê? Porque o São Paulo não constrói, o São Paulo fica pegando a bola, aí toca para trás, aí o meio campo toca para trás, aí toca na ponta, aí a ponta tenta cruzar. E aí entra as deficiências técnicas, porque o São Paulo não consegue colocar uma bola na cabeça de um centroavante. Não tem um lateral que saiba cruzar nesse time. É incrível como o São Paulo sofre tecnicamente. E o pensamento do treinador, ele é limitado. Ele não sai desse esquema. Eu vou jogar com 3 zagueiros. Ele coloca 3 zagueiros, mas ele não coloca um meio campo populado. Ele coloca 3 zagueiros e esburaca o meio campo. E aí o São Paulo fica uma peneira. O São Paulo, você, São Paulino, deve ter se irritado muito, porque o São Paulo, desde o primeiro minuto do tempo, joga contra o Ituano, que vem para jogar na retranca, e o São Paulo tenta atacar, né? Tá com volume de jogo, perde a bola, sofre contra-ataque. Perde a bola, sofre contra-ataque. Do começo ao final do jogo. É incrível como os times adversários, mesmo jogando com a proposta do contra-ataque, tem inúmeras chances de fazer gol no São Paulo. E o Ituano só não abriu o placar porque os caras lá são limitados. E aí quando eu digo que o time do São Paulo, ele não vai, independentemente do retorno técnico, do retorno de lesão, independentemente da escalação, o pensamento que o Rogério Ceni tem para o futebol, ele não vai levar a gente a ganhar jogos importantes, infelizmente. É uma realidade. Sabe por quê? Você pega um time limitado, qualquer um aí da Série A, do Paulistão, o Ituano mesmo, que deu trabalho.
Os times têm um padrão, conseguem dividir, roubar a bola, sair no contra-ataque, tocar bola no meio campo, cruzar. Quando vai à linha de fundo, tem os meio-campistas pisando na área para fazer presença de área e tentar ganhar na bola aérea. O São Paulo não tem esse tipo de jogada. Hoje o Rogério Ceni começou a partida com o Rafael Arboleda e jogou com o Alan Franco e o Beraldo. E aí Natan e o Michel Araújo como ala. Aí no meio campo o Mendes, o Nestor, né? Nestor meio campo é a mesma coisa que nada. Nestor meio campo, mesma coisa que nada. O Wellington Rato, e aí ele jogou com o Erisson e o Caleri. Caleri voltando de lesão, uma lesão muito complicada. Mas a bola não chega, a gente passou o primeiro tempo sem a bola chegar. E aí o Erisson foi o único que tentou dar um chute de fora da área. E o São Paulo sequer cria perigo. Alguns vão dizer, mas o São Paulo teve, nossa, falta de sorte, teve algumas chances importantes aqui, mas eu vou dizer que essas chances também foram criadas por um acaso, né, gente? Por um acaso, porque se você olhar as chances que foram criadas pelo São Paulo, que o São Paulo quase fez gol, olha a quantidade que o Ituano também criou. Então, assim, o São Paulo jogando em casa com a sua torcida numa terça-feira, uma hora dessa. O São Paulo, ao invés de jogar com um espírito forte, uma mentalidade forte, de tentar roubar, marcar, o São Paulo corre atrás da bola. Você olha, é assim, o São Paulo não consegue ter mais um contra-ataque. Desde quando o Pedrinho saiu do time, né, por questões particulares, aquela coisa toda, o São Paulo não tem contra-ataque. Aí o São Paulo não consegue trocar meia dúzia de passe, meia dúzia até muito, de passe no meio campo. Então é um time sofrível. Para ser bem sincero, o São Paulo deu. A única chance que eu acredito que o São Paulo deu uma erguida na torcida foi aos 47 do segundo tempo. Foi uma cabeçada lá do Luciano, que o goleiro fez uma ótima defesa. Foi no único cruzamento que o Rafinha conseguiu fazer. E assim, o São Paulo para mim, foi patético. Como eu falei na abertura do vídeo, Luan, para mim, não vai renovar. E já está claro, mais uma derrota nos bastidores da diretoria. O São Paulo joga mais uma vez com um time onde o protagonista tem que ser o Nestor, e aí deu no que deu. É um time sem criatividade, sem força no meio campo. O São Paulo, mais uma vez, joga aquele futebol horroroso de ficar tocando bola para zagueiro e zagueiro tentando cruzar. E o São Paulo não sai de 0-0. Vamos lá, eu vou falar de alguns jogadores. Rafael. Começa o jogo, ele já tem que fazer defesa, não dá pra... No final da partida, errou o passe, mas vamos dar uma nota 6 aí pro Rafael. Mas é assim, mas é o menos culpado desse time. Felizmente a bola não chega nos pés dele como chegava nos pés de outros goleiros, né? Felizmente essa patifaria acabou, pelo menos. Arboleda, melhor, não tem nem como comparar a Arboleda com os outros, né? Mas fica exposto, deu algumas vaciladas, uma nota aí 6 aí pro Arboleda. Alan Franco, pra mim, muito ruim o Alan Franco. Muito ruim, para mim nota 5 para o Alan Franco, vacilou demais. Beraldo, para mim é uma nota 5,5, também errou muito passe. Aí o Natan, gente, o Natan 2 minutos de jogo, 5 minutos já toma amarelo, não sabe dar um cruzamento. É triste ter um lateral, e olha só, hein, e tá segurando as pontas lá, porque quem vai ser de opção? Orejuela? Igor Vinícius tá machucado. É incrível, a gente não tem jogador. O Michel Araújo, ele tem condição, jogou na ala, né? Ele tem condição técnica, tem tudo. Só que, gente, por que o Rogério Ceni não usa lá o Caio Paulista, né? Tava jogando de ala e coloca o Michel no meio campo. Esse time do São Paulo precisaria ter o Michel Araújo e o Wellington Rato jogando no meio campo, coloca 2 volantes, joga no 4-4-2 padrão, joga com 2 volantes, coloca 2 atacantes na frente. Poxa, faz isso, Rogério Ceni, tenta alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. E aí, o Nestor, pra mim, o Nestor não tá 4, o Nestor erra tudo. Quase fez um gol de cobertura. Você vai cair nessa? De que ele quase fez um gol de cobertura? Pelo amor de Deus, o Nestor, horroroso, nota 4 pro Nestor. E aí o Wellington Rato tenta tudo, mas o Wellington Rato tava bem no início da temporada, fazendo o quê? Jogando nas pontas e cortando por dentro. Agora o Rogério Ceni coloca o Wellington Rato pra sair a bola como se fosse um segundo volante, perto do Mendes, pra começar as jogadas, e o cara cansa, porque tem que correr o campo todo. Bater todos os escanteios, porque não tem mais ninguém na bola parada. Cara, aí você desgasta, você quebra o jogador desse jeito e usa mal o jogador. Pra mim, o Wellington Rato aí, pra mim, uma nota 6,5, esforçado. Erisson tentou, não pegou muito na bola, uma nota 5 aí pro Erisson. E o Caleri, pra mim, uma nota 4,5. O Caleri foi pior do que o Erisson. E é claro, ele voltou de lesão agora. Me surpreende o Rogério Ceni, no intervalo, ao invés de tirar o Caleri pra poupar, o cara tá se recuperando, deixa o cara a partida inteira, até os 47 minutos.
ponto, sei lá, de estressar o cara. Deixa o Erisson lá. O Erisson acabou de vir de 2 gols, tem físico, voltou bem, tem confiança. Deixasse o Caleri no banco, no intervalo, enfim, né? Não voltaria com eles. Essa seria a minha opção. E aí entrou o David, que não jogou nada, fez uma fumaça, chutou umas bolas. O Rafinha entrou no lugar do Natan, deu um cruzamento e tentou várias bolas, tá totalmente fora de ritmo. O Diego Costa, fora de ritmo, entrou ali aos 20 minutos, porque o Beraldo aparentemente se lesionou. Mais uma aí pra conta do nosso time. Luciano entrou no lugar do Alan Franco. Eu achei que as alterações que o Rogério Ceni fez para mudar o esquema tático, para tirar o terceiro zagueiro, fez sentido. Sim, fez sentido, eu não posso criticar isso. E o Luciano até entrou bem, tentou, teve chance, se movimentou. Assim, mas não foi suficiente, né, para vencer o todo-poderoso Ituano. Então, para mim, o Rogério Ceni foi muito mal. O time foi, volto a dizer, foi vaiado demais, de forma correta. O time exagerou nos cruzamentos, e aí é aquela incoerência, né? Quando tem 2 caras na área, 2 caras, como era no primeiro tempo, Erisson e Caleri, não chegou uma bola, nem no pé, nem no alto, de forma nenhuma. E aí depois o São Paulo dá uma melhorada no segundo tempo, só no começo do segundo tempo, e não faz mais nada. O Patrick também entrou no lugar do Nestor, o Patrick, o lateral da base, entrou, aos 30 minutos não pôde mostrar muito. Então, assim, esses jogadores aí que entraram, não dá nem pra gente poder classificar aqui com nota. Então as notas aí vão só para aqueles que ficaram aí a partida aí, boa parte da partida. E pro Rogério Ceni, eu vou... Infelizmente, Rogério Ceni, você... eu tenho até cuidado para falar nisso. Você é o maior ídolo na minha visão, o maior ídolo do São Paulo, beleza? Você e o Tele Santana, assim, estão num patamar, né, muito diferenciado. Mas como treinador, realmente eu não tenho um mínimo prazer em ver você treinar o time, porque você realmente não muda suas convicções. Não há alinhamento com a torcida, com a diretoria, não há nada que faça você mudar os seus pensamentos, o esquema tático, não há nada. Você mudou para um 3 zagueiros atrás, mas continua sem ninguém no meio campo. Assim, vai ser muito difícil a gente sair de onde estamos com essa mentalidade. Então, infelizmente, né? É isso, é assistir jogo, passar raiva e continuar torcendo, que é o que a gente faz de melhor aqui. Beleza, galera? Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.